Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula por aqui maravilhosa. Meu nome é Camila Reicher. Não se esqueça de ativar as notificações, curtir, compartilhar esse vídeo que é muito importante para que outras pessoas também possam ter acesso a esse vídeo. Mandaram aqui nos comentários uma pergunta que é fundamental para a gente poder saber se a gente vai estar num relacionamento saudável ou não. E aí, como identificar os sinais quando você está em um relacionamento tóxico? Ou um relacionamento disfuncional, como eu gosto de falar. Antes da gente começar essa aula, eu preciso trazer um estudo de caso e a partir dele nós vamos pensar juntas nessa pergunta. A primeira coisa desse estudo de caso é que eu tinha uma paciente há alguns anos atrás, há uns 4, 5 anos, antes da pandemia. E a idade dela, por volta de uns 24, 25 anos. Era uma menina muito bonita, era uma menina que trabalhava, tinha uma clínica só de sobrancelhas. Então ela trabalhava bastante, tinha funcionários, numa idade muito recente, ela tinha acabado de se formar, os pais investiram bastante nela, tanto na formação como no cuidado, ela tinha o apartamento dela, o carro dela, as coisas dela, a clínica dela, era tudo perfeito, vamos dizer assim, como vocês gostam de falar. Mas o que estava de errado ali é que ela veio para o atendimento porque os pais e os amigos pediam para ela buscar ajuda. Ela não conseguia identificar aquilo que os pais e os amigos estavam dizendo para ela. E o que eles diziam? Eles diziam que aquela relação que ela estava não era uma relação saudável. Por que não? Bom, ela tinha a vida dela, tinha as coisas dela, era super bem sucedida, super bem relacionada, era comunicativa, bonita, tinha as coisas dela e estava tudo certo. Até que ela arrumou um namorado. E esse namorado era um menino que não trabalhava. Ele pingava de emprego em emprego e não conseguia ficar em lugar nenhum. Resumo de tudo, ele brigou com a família dele e foi morar na casa dela. Foi morar na casa dela, dormia o dia inteiro, ela que pagava as contas, ela cozinhava, ela ia no mercado, ela comprava as coisas, tudo aquilo que ele queria, ela dava. Até o cartão de crédito ela emprestava para ele. Ele dizia que ia pagar e no resumo de tudo não acontecia esse pagamento. O que acabou acontecendo ao longo desses anos dela, não sei. Ela abandonou o tratamento e por isso que eu quero trazer esse estudo de caso aqui para vocês. Ela foi em 10 sessões, mais ou menos 10, 12 sessões, não mais do que isso. E ao longo das sessões ela não trazia nada que referia que era um relacionamento tóxico, a não ser o fato de que ele não trabalhava. E aí, essa tecla era a tecla que os pais e os amigos batiam. E ela não entendia por quê. Porque ela amava ele era super querido com ela, ele era muito legal, ele estava ali sempre prestativo, ajudava ela, fazia as coisas por ela, amava ela. E ela também amava estar com ele. Mas então, afinal de contas, este é um relacionamento tóxico ou não? E é essa aula que eu quero trazer para vocês. Vamos pensar juntas o que é, então, um relacionamento tóxico? Bom, para a gente poder começar a falar sobre essa aula, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações para receber tudo em primeira mão. Vamos falar então sobre relação tóxica. Eu separei 10 sinais de um relacionamento disfuncional. É assim que eu prefiro falar ao invés de um relacionamento tóxico. Por que tóxico? Eu não gosto dessa palavra. Tóxico é tudo aquilo que traz uma toxicidade para nós e numa relação a gente sempre vai se relacionar com o outro um pouquinho daquilo que a gente tem dentro de nós. Não adianta, é inevitável. E é por isso que eu quero não só trazer e falar sobre o relacionamento tóxico, um relacionamento disfuncional, como também trazer o meu caso, aquilo que eu vivi
naquela relação que eu tive no passado. E que vai, com certeza, ajudar vocês a entender quais são os sinais ou como que a gente pode, de alguma forma, identificar que relacionamento é esse que a gente está. Quando a gente pensa em uma relação disfuncional, a gente sempre vai pensar em uma desigualdade, né? Ou seja, é sempre uma relação em que uma das partes não está satisfeita, em que uma das partes ou até as duas partes não estão ali compatíveis, não conseguem dialogar de forma tranquila, não conseguem entrar num consenso, não conseguem se envolver em uma relação que pode trazer frutos de um futuro. Aliás, o primeiro sinal aí de uma relação disfuncional é esse, é você não conseguir identificar um futuro com essa pessoa. Quando a gente fala de um relacionamento, a gente fala de duas pessoas que estão juntas porque querem construir um futuro, porque querem pensar num futuro juntas, né? Porque afinal de contas, por que é que você está junto nesse relacionamento? Se você não pensa junto, se vocês não fazem as coisas juntos, se vocês não desejam um futuro juntos, por que é que estarão juntos então? É esse tipo de pensamento que a gente precisa trazer para a relação que vocês estão, para a relação que vocês constroem. Se vocês não conseguem ver um futuro, né? Se você não consegue olhar para ele e ver que ele deseja um futuro junto contigo, por que é que vocês estão juntos? Para que investir nesse relacionamento se não vai ter um futuro? Né? Então, é essa questão maior quando a gente pensa em um relacionamento. A gente precisa olhar para um futuro, para algo que vá trazer coisas boas, né? Que vá trazer sentimentos bons, nem sempre vai ser bom, obviamente, mas que traga um crescimento, uma melhora, um incentivo. A pessoa que você está junto é uma pessoa que te incentiva ou não? É uma pessoa que quer que você trabalhe, conquiste as coisas, adquira conhecimento, favorece para que isso aconteça ou não? Então, quando a gente pensa, né, nesses sinais sobre um relacionamento disfuncional, a gente também precisa pensar na forma como ele trata você, na forma que vocês se tratam. Como que ele fala contigo? Ele fala através de palavrões, através de grosserias? Como que é isso quando vocês discutem, né? Quando vocês brigam por alguma coisa, quando vocês não gostam de alguma coisa? Ele fala através de palavrões? Ele fala através de grosserias? Te obriga a fazer algumas coisas através da fala dele? É uma fala incisiva, te rebaixando, te diminuindo? É assim que acontece? Segundo, quem são esses amigos dele? Esses amigos dele são pessoas que trabalham, são pessoas que pensam num futuro, que desejam construir algo melhor. Ou os amigos dele também acabam sempre tendo relacionamentos disfuncionais, no sentido de brigas, às vezes de agressões físicas, verbais, que você enxerga, né? Porque talvez você não consiga enxergar dentro do teu relacionamento. Mas quem são esses amigos dele que ele está se relacionando? São pessoas das quais não constroem relacionamentos saudáveis, não conseguem ter relacionamentos saudáveis? Ou são relações boas, são caras que conseguem pensar na mulher, conseguem pensar ali na namorada? Quem são essas pessoas? Isso é bem importante. É claro que não vai ser um fator decisivo, né? Mas vai ser um fator que vai soar como um alerta também para você. Porque a gente tende a se relacionar com pessoas que têm um pensamento semelhante àquele que é o nosso, né? Aquele que é o nosso pensamento. É claro que vai ter situações ali que você vai precisar, né, selecionar.
mas é importante você ficar atento quais são esses amigos que ele se relaciona. Terceiro, ele parece só querer você como um troféu. Quer mostrar para todo mundo que está contigo, porque você é uma pessoa bonita ou porque você gosta de se arrumar, e quer mostrar só esse lado, como se você só tivesse esse lado como um troféu, como se ele tivesse que desfilar com você, como se ele tivesse que mostrar o que ele conquistou. Quando, na verdade, ele dentro de casa não consegue te valorizar, não consegue olhar para ti com o valor que você tem. Fique atenta a isso. Número 4, então, você começa a se sentir como se você não fosse boa o suficiente. Porque de tanto ele te rebaixar, de tanto ele te diminuir, você acaba se sentindo mal, acaba não se sentindo bom o suficiente, como se nada que você fizesse fosse bom o suficiente. 5. Crises de ciúmes. Ele tem crises muito grandes de ciúmes, fazendo você não usar saias, fazendo você não usar decotes, fazendo você se cobrir inteira, porque ele não quer que você se mostre para os outros. Ele quer te mostrar como um troféu, mas um troféu que é só dele. Como se você não pudesse se colocar do jeito que você gosta, com um decote, claro, nada exagerado, mas algo que você se sinta bem, uma saia, por que não? Mostrando as pernas, por que não? Né? Por que ele não pode valorizar isso? Né? Por que você não pode estar junto com ele usando uma saia? Ou então saindo sozinha com as amigas, enfim, faz crises de ciúmes sem ser necessário, né? Desnecessariamente. 6. Tudo acaba sendo culpa tua. Caiu o celular dele no chão, é culpa tua. Choveu lá fora, é culpa tua. Mas também porque choveu, porque você não recolheu as roupas, eu estava aqui sentado assistindo TV e não vi, e a culpa é tua. Ou você que não sabe fazer um café direito e a culpa é tua, que eu não tomei um café decente. Tudo acaba sendo culpa tua. Você sempre fica nessa esperança de que um dia, quem sabe, ele vai mudar. Sinto lhe informar, mas esse dia nunca talvez chegue. Porque relações fixadas desta forma, de forma disfuncionais, elas tendem a piorar, só tendem a ficar cada vez pior. Por quê? Porque a nossa personalidade ao longo da nossa vida, ela é acentuada. Ela não é diminuída, ela é acentuada. Então, se você é uma pessoa mais perfeccionista, se isso não for tratado, você vai, ao longo dos anos, cada vez ser mais perfeccionista. Se ele é uma pessoa ciumenta, ao longo dos anos, cada vez mais ele será ciumento, de forma desproporcional. Então, a nossa esperança nunca pode ser no outro. Nós temos que ter uma esperança sobre nós, né? Assumir a nossa responsabilidade e não deixar a cargo do outro, de que um dia ele irá mudar. Isso não vai acontecer assim magicamente, né? Ele vai precisar querer, vai precisar ter todo um investimento. Você não vê futuro na relação, mas continua ali. Muitas vezes, as mulheres em relacionamentos disfuncionais, além dela esperar que o outro melhore, ela fica ali sendo cada vez mais alimentada por aquele ódio, por aqueles palavrões, e vai se diminuindo e vai se acomodando, achando sim que a culpa é sempre dela e ficando ali inerte naquele relacionamento, e tem muita dificuldade em mudar, tem muita dificuldade em enxergar. Por isso é tão difícil a gente falar sobre os sinais, porque muitas vezes
já foi dito, já foi visto, né? Se você tá pedindo aí quais são esses sinais, é porque de fato alguma coisa você já está enxergando nesse relacionamento que você está. Então eu indico fortemente que você busque ajuda, que você procure ajuda, para que você possa, junto com outra pessoa, uma profissional que possa te ajudar, identificar esses sinais. Porque não é fácil sair de um relacionamento disfuncional, é muito difícil. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, porque a pessoa vai se interiorizando, se diminuindo, aceitando aquele tipo de colocação, aquele tipo de olhar que vai permanecendo ali e permanece por anos dentro de relacionamentos completamente tóxicos, completamente disfuncionais. Parece que você tá sempre infeliz, claro, né? Tá sempre recebendo palavras de ódio, palavrões, xingamentos, tá sempre em pé de guerra, tá sempre discutindo, tá sempre atenta, pressionada, vai acabando se fechando, sendo infeliz cada vez mais, vai se interiorizando, vai se diminuindo, e isso acaba ficando tão impregnado no nosso inconsciente, fica tão impregnado dentro de nós, que a gente mesmo vai se falando isso, porque se o outro falou, se o meu namorado enxergou, se o meu marido enxergou que eu sou assim, é porque então eu sou assim. Não, não. E é aqui que precisa crescer então e fortificar a tua autoestima. É preciso fundamentalmente valorizar a si mesma. É olhar para você. Por isso, dentro da psicoterapia, a gente faz esse tipo de olhar, esse tipo de acolhida, para olhar para a pessoa, para o que realmente ela é, para quem ela realmente é, e não para aquilo que os outros dizem que ela é. É por isso que talvez você entrou numa relação disfuncional, porque você não sabia direito quem você era, qual o teu valor, o que realmente de fato servia para você, e ali é que ele entrou. Porque num primeiro momento os relacionamentos disfuncionais não são disfuncionais. Num primeiro momento, aquela pessoa que está ali, que depois vira uma pessoa tóxica, depois vira um relacionamento disfuncional, é aquela pessoa que no início te agrada, sabe o que você quer, fala tudo aquilo que você deseja ouvir, né? Então ela te ganha. E quando ela te ganha, depois disso, ela pisa, né? Então, esses relacionamentos disfuncionais, eles têm um buraco muito profundo, porque geralmente as pessoas que se encontram dentro desses relacionamentos disfuncionais, dessa construção de um relacionamento disfuncional, são pessoas que têm baixa autoestima, que não conseguem se olhar, tanto o homem fazendo isso, quanto a mulher, porque não é só uma relação entre o homem que é tóxico e a mulher que é boazinha. Não, isso não existe, né? Relacionamentos disfuncionais, os dois estão ali nessa toxicidade, os dois estão ali disfuncionais, né? Por isso eles se atraíram, senão não tinham se atraído. 10. Você se vê sempre pisando em ovos na relação. Claro, né? Tem que pisar em ovos, porque se você pisar aqui, pode ser que ele te insulte, pode ser que ele te xingue, pode ser que ele te diminua, pode ser que caia a casa. E aí você, claro, vai ter que sempre ficar pisando em ovos. Que tipo de relacionamento acaba se formando? Um relacionamento completamente disfuncional, um relacionamento completamente fora do saudável, fora daquilo que a gente espera para um relacionamento saudável, para um relacionamento que construa, que traga, que agregue, que nos aumente, que nos engrandeça. Ao contrário disso tudo. E aí eu quero trazer para vocês uma relação que eu vivi, né? Que é essa relação do passado que eu tinha e que era uma relação horrorosa. Mas não era uma relação horrorosa só por conta dele, mas também por minha causa. E isso é importante a gente enxergar.
né? Por que era tão ruim? Eu não sabia quem que eu era, eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia o que eu queria para o meu futuro. E aí, me liguei a ele. Me liguei a ele, a uma pessoa que não queria nada com nada. Não queria nada comigo. Queria lá com o trabalho dele. Ele tinha muito claro para ele o futuro dele, quanto que ele queria de dinheiro na conta. Ele sabia tudo isso. Ele sabia onde que ele ia chegar, com quantos anos ele ia fazer X coisa. Ele sabia tudo. Agora, pergunta para ele, lá quando a gente se relacionava, se ele sabia o que ele queria comigo. Não sabia, porque eu também não sabia. Eu também não sabia meu valor. Por isso eu me encaixava ali naquela relação, ficava ali mendigando, esperando as migalhas dele, esperando que ele me desse um olharzinho minúsculo. E isso não acontecia, esse olhar não vinha, não aparecia, porque eu também não tinha esse olhar comigo. Eu não tinha construído isso em mim. Como que eu ia receber do outro? Eu não consigo receber do outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Agora, quando eu consigo me valorizar, quando eu consigo enxergar o que eu quero, quando eu consigo então fazer esse percurso de um futuro para mim, eu consigo sim fazer escolhas melhores de quem são essas pessoas que vão estar junto comigo para desejar esse futuro junto comigo, que também desejam a mesma coisa, que têm os mesmos valores, que pensam e querem e desejam construir uma família. Era isso que eu queria. Depois de muito tempo de análise, de muito tempo de psicoterapia, olhando, querendo, desejando, eu consegui sim enxergar, olhar para mim. E através desse olhar que eu me dei, eu consegui sair daquele relacionamento. Porque aí sim eu passei a enxergar esses sinais. Eu passei a ver esses sinais que eu falei para você agora há pouco. Foram esses sinais que ficaram cada vez mais claros para mim. E aí eu vou trazer 2 exemplos que eu já falei lá nos meus stories, lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor, vá lá, é Camila Reicher, para vocês entrarem lá, curtirem, aproveitarem todo o conteúdo que tem lá. O que acontecia no meu relacionamento? 2 situações que, assim, são claras e trazem exatamente esses sinais para ficar mais claro para vocês. Nós noivamos, depois casamos, né? Como você sabe. No dia do nosso noivado, nós fizemos, no dia que a gente convidou os nossos padrinhos para o nosso casamento, né? Então, era nosso noivado ali e tal, e nós fizemos um jantar para os nossos padrinhos do casamento, meses antes do casamento, aproximadamente, sei lá, uns 5 meses antes. Fizemos um churrasco, chamamos nossos pais, ok, tava tudo lindo, tudo bonitinho, arrumadinho, lindo, perfeito. Vai eu tomar banho, ele subiu fazer o fogo lá pro churrasco e receber as pessoas e eu fui tomar banho e me arrumar. Ok, subi pro salão de festas com uma roupa linda, eu tava linda, de sainha, bonitinha, comportadinha, mas de sainha porque tava quente, era verão, de blusinha, tal, ok. Subi, ele me olhou de cima a baixo. Acho que essa saia tá muito curta. E daí eu disse, não achei que tá curta, acho que tá bom. E a minha mãe ouviu e me disse, Camila, tá linda, fica assim. Me chamou ele depois, deu umas voltas por ali, viu se alguém tava vendo alguma coisa, porque tem disso, né? Eles fingem na frente dos outros uma coisa, enquanto que nas costas dos outros eles falam e fazem outra. Me chamou e falou, você não tem pernas para usar esta roupa. Tuas pernas não estão bonitas. O que eu fiz? Eu também achava que não estava. Por quê? Porque o meu olhar era a partir do olhar dele, não a partir do meu próprio olhar. Eu não tinha construído isso ainda.
Desci e coloquei uma calça jeans comprida, calorão. Subi. No que eu subi, a minha mãe disse: por que tu trocou? Tu tava tão linda de saia. E daí eu olhei para ele e perguntei se tava bem. E ele disse, obviamente, que sim, que tava bem. Entendem a dimensão disso? Conseguem compreender o que está envolvido ali? Esse olhar dele precisava ser um olhar de aprovação. Ele precisava me aprovar, não era eu. Mas, afinal de contas, quem estava usando a roupa? Eu. Quem ia sentir calor? Quem iria saber se tá legal, se não tá legal? Eu. Se eu me vestir lá na minha casa e subir para o salão de festas de saia porque eu tinha achado legal, eu tinha verbalizado até isso para ele. Mas eu não consegui sustentar. Eu não consegui me sustentar o meu olhar, sustentar, e ali é que pega. Ali é que pega. O que pega? Pega o fato de que, a partir disso, eu dou o direito a ele de fazer o que ele quiser. Diferente seria se, daqui a pouco, ele tivesse me dito da seguinte forma: amor, eu acho que tá meio curta, Se fosse o caso que estivesse curta, Não era o caso. Eu acho que está meio curta para a ocasião. Você não acha? Talvez se tu colocasse uma meia calça um pouco mais escura, não sei. Algo neste sentido. Talvez, se todo o resto não fosse disfuncional, caberia, mas não era o caso. Todo o resto era disfuncional. E por que todo o resto? Porque algum tempo antes do noivado, antes da gente decidir casar, teve uma situação que até uma pessoa que depois foi convidada para ser madrinha viu, que foi o seguinte: nós estávamos com amigos reunidos jogando um joguinho onde todos jogavam, era um jogo de carta, mas todos jogavam. E a gente brincava que quando numa partida, se fechava a partida, alguém ganhava, aquele alguém ganhava um bombom de cada um, Eu não me lembro o nome do jogo, mas era um jogo que nós sempre jogávamos. Beleza, e acabou, tava quase no final do jogo, porque todo mundo tinha levado uma caixa de bombom e eu tinha ganho todas as caixas. Então eu tava rindo muito, eu tava muito feliz, que meu Deus, eu nunca ganho nada e agora eu tô ganhando esse jogo, ai que legal, que eu tô ganhando chocolate, enfim, Óbvio que depois eu ia dividir com todo mundo, mas não era essa a situação. A situação é que eu tava rindo muito, eu tava rindo alto, eu tava feliz porque eu tava ganhando e tal, e a gente tava todo mundo reunido, tava ótimo. Ele não contente com a minha felicidade, com o fato de talvez eu estar ganhando, ou de eu estar rindo, porque ele tinha já me dito, para de rir, para de rir, para de rir, eu não conseguia parar de rir. Porque, enfim, nós tínhamos tomado algumas coisas, eu tava feliz, tava ganhando, por que eu ia parar de rir? Se eu tava rindo, de feliz, de contente, enfim, tava ali com os meus amigos, confraternizando. Para de rir, para de rir. Numa dessas que ele falou para de rir, eu olhei para ele e disse, mas por que eu tenho que parar de rir? E comecei a rir, porque eu tava rindo. E olhei para ele. E ele me deu um beliscão. É bizarro eu falar algo nesse sentido, mas ele me deu um beliscão. E nesse beliscão, uma pessoa enxergou, viu a situação. Chegou para mim no outro dia e me disse, Camila, você não pode permitir que ele faça isso contigo. Não permita. O que ela estava me dizendo ali? Camila, fique atenta. Camila, olha só, essa situação é muito séria, muito grave. Ou seja, quantos sinais eu deixei de olhar? Não só esse, vários outros, inúmeras vezes, situações e N situações que aconteceram. E isso que eu quero trazer para vocês. O quanto muitas vezes a gente ignora os sinais que são perceptíveis, que estão na nossa cara,
que talvez a amiga já comentou, que talvez teus pais já tenham te alertado, ou você mesma já tenha ficado em dúvida que aquilo tá meio estranho, que não tá fechando. E aí é que eu te pergunto, será que você precisa permanecer numa relação assim? Procure ajuda. Certamente a saída é olhar para você, é ter esse olhar de compaixão, talvez um olhar do qual você nunca tenha recebido, mas precisa começar a olhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe um pouquinho da minha história, trouxe um pouquinho de estudo de caso, que é uma coisa que eu quero começar a trazer cada vez mais para vocês. E também trouxe esses 10 sinais que são super importantes para a gente ficar atento, mas mais ainda é esse olhar para você. Um grande beijo, se cuide e nos vemos até a próxima. Não se esqueça sempre de curtir, compartilhar e ativar as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.